Bom dia, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Querido, hoje nós vamos falar sobre um tema não muito agradável, consequência do pecado. Como é comum ao ser humano, antes de pecar, estar na euforia, na expectativa, no anseio de fazer aquilo que ele tanto almeja e tanto deseja, mesmo tomando conhecimento de que é contrário à vontade de Deus, ou talvez não esteja nem sabendo que é contrário à vontade de Deus. O pecado, a palavra de Deus nos ensina que é um ato de desobediência aos princípios estabelecidos por Deus. Tudo aquilo que vai de encontro aos ensinamentos da palavra de Deus é chamado de pecado, porque desobedecendo o homem ao Senhor, tornou-se pecador. Quando nós obedecemos, nós agradamos a Deus. Quando nós desobedecemos, nós ofendemos a sua santidade. E qual é o estado de um homem quando peca? Então, preste atenção que você pode aprender um pouco hoje a respeito desse tema na palavra de Deus. Isso não é todo o assunto, é só uma palazinha que nós vamos dar, tá bem? Então observe bem, capítulo 38, livro de Salmo, capítulo 38, o verso 17, diz assim: pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Essa é a parte B do versículo 18 que eu li agora. E aí ele mostra o seguinte: esta parte mostra exatamente quando a pessoa cai no pecado. Ele sente que tropeçou e caiu. E aí a consciência dele começa a pressioná-lo, porque ele se sente culpado diante daquilo. É como uma pessoa que mata alguém. Talvez na hora, irado, não vê o que faz, depois que vai pensar. Ou alguém que faz qualquer outra coisa errada. Logo na hora que está fazendo, ele não percebe tanto, mas depois é que ele vai cair nesse estado. E aí ele diz assim, ó: não há parte sã na minha carne. Por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos. Então ele, percebendo que aquilo contraria e entristece a Deus, então ele começa a ter um peso de consciência tremendo, que chega até os seus ossos, dói profundamente, tirando-lhe a paz. Isso acontece com toda pessoa que faz coisas erradas. A pessoa perde a paz, não consegue dormir direito, não consegue trabalhar direito, não consegue ter paz nem dentro de casa, em nenhum ambiente ele fica sossegado, porque o pecado vai na consciência incomodando e tirando-lhe a paz. Ele diz mais, olha: pois já se elevou acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças, significando que ele já não tem força para reagir contra esse mal que está perturbando a sua mente. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, ou seja, o mau cheiro do meu próprio pecado já me incomoda, já traz mal ao meu próprio ser, quando eu percebo o que eu fiz, que foi tão desagradável. Aí ele diz assim, ó: sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Esse é o comportamento. Tranquilamente, você pode avaliar isso, é o comportamento daquela pessoa cuja consciência não tem paz. Você encontra isso com toda nitidez, com toda clareza, no livro de Mateus, capítulo 27. Judas, após ter traído Jesus, ele vendo que Jesus não reagiu, que o propósito dele era que Jesus reagisse, mas Jesus não reagiu, e vendo Jesus sendo levado e espancado, ele sentiu remorso. Diz o texto sagrado no capítulo 27 do livro de Mateus, que ele sentiu remorso. E as 30 moedas de prata que ele tinha vendido Jesus, ele foi lá e devolveu às pessoas. Como as pessoas não quiseram receber, jogou lá no templo, no chão, e saiu desesperado. Ele não tinha sossego. A consciência dele não deixava ele tranquilo. Ele saiu desesperado e foi até a um abismo e ali se enforcou.
é muito triste a condição de uma pessoa que cai em pecado e não se arrepende. Esse é o estado. O remorso que está dentro dele, a consciência pesada por aquele erro que ele praticou é tão grandiosa que não consegue ter domínio próprio. E ele costuma muitas das vezes fazer essa loucura. Tem pessoas que morrem dentro da cadeia após ser preso por um crime que cometeu, e tem pessoas que morrem do lado de fora, livre e solto, e ele próprio tira a sua vida porque não tem paz, não tem sossego. Agora, querido, nós sabemos que Deus é misericordioso e bondoso e não tem prazer na morte de ninguém. Então o que Deus faz? Ele mostra a consequência do pecado, mas também mostra a alternativa. E é isso que nós vamos ver. Observe bem, então ele diz assim: sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Tal é o peso do seu pecado que tira toda a alegria. Vai conversar com as pessoas, parece que está todo mundo acusando ele daquilo que ele fez. As pessoas nem sabem, mas se uma pessoa olhar para ele e sorrir, já pensa, já sabe o que eu fiz. E esse peso de consciência é que leva muitas pessoas a ir até a delegacia e se entregarem quando praticam crimes. E até criminosos que praticam crime perfeito costumam depois confessá-lo todo sem que a polícia faça nada com ele, porque o peso da consciência não lhe deixa paz no coração. Aí, meu querido, é que entra agora a palavra do Senhor, mais uma vez, capítulo 8, 18, verso A, diz assim, olhe bem, confesso a minha iniquidade. Esse aqui é o caminho que Deus mostra. Quando você pecar, confesse primeiramente a Deus. Confesse o seu pecado, porque isso é o princípio de você encontrar paz. Quando você confessa o seu pecado, você sente aquele alívio, aquela tranquilidade que entra no seu coração. E o Senhor, que tudo vê, está esperando que você faça isso. Aí ele diz assim, verso 21 e 22, preste atenção para você ver como que fica a palavra. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Por isso que eu disse, primeira confissão tem que ser dirigida a Deus. Aí depois você vai contar à pessoa o que você fez para as pessoas, ou autoridade, ou qualquer pessoa que necessariamente tiver incumbido de resolver ou trazer segurança para você. Tá bem? Então preste atenção que esses princípios são fundamentais. Quando você busca tudo isso e encontra isso, então nós vamos voltar lá ao verso 18, a parte B, onde diz assim, suporto tristeza por causa do meu pecado, mas a parte A diz, confessando a minha iniquidade. Se você suporta todo esse peso na cabeça sem confessar, você não se livra do seu peso, do seu pecado. Mas se você confessa, preste atenção, a palavra de Deus em João 1 diz assim, quando você confessa o seu pecado ao Senhor, o Senhor perdoa o seu pecado e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? O pecado é uma mancha terrível, é uma desgraça na vida do ser humano, mas nós temos o sangue de Jesus que nos purifica e o amor de Deus para nos perdoar. Só precisamos confessá-lo todos os dias. Amém? Vamos orar. Senhor, diante da tua face nós estamos. Somos fracos e falhos. Erramos constantemente, Senhor, por pensamento, obras e palavras. E é por isso que devemos todos os dias pedir perdão ao Senhor. Não só ao Senhor, como também ao nosso próximo. Seja quem for, submeter diante dele com toda humildade e pedir o perdão. Porque quem suplica o perdão alcança a misericórdia. E é por isso que eu te peço essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém.